Gente querida, bom dia. Para que vocês possam compreender profundamente os devocionais desta semana, é importante que vocês assistam ao vídeo que foi lançado ontem no canal. Todo o capítulo 7 de Apocalipse foi analisado. Hoje falaremos sobre um tema muito badalado, pois grande parte das nossas igrejas, nestes dias, acaba ensinando uma visão equivocada do Apocalipse. Elas ensinam o arrebatamento pré-tribulacionista, pois acreditam que a igreja não passará pela grande tribulação. Esta é a chamada visão dispensacionalista, não sei se você já ouviu falar. Note, porém, que as Sagradas Escrituras deixam bastante claro que não será assim. A história nos mostra que, nesta extensa história, Deus permitiu que seu povo sofresse muitas perseguições impostas por governantes cruéis e despóticos. A história da igreja nos ensina isso, pois a igreja sempre foi, em todos esses anos, até aqui, bastante perseguida ao pregar a mensagem do Evangelho, a ela confiada pelo Senhor. Mas para que você não tenha nenhuma dúvida, eu darei os argumentos bíblicos a este respeito. Creio que o melhor ensinamento foi aquele realizado por Jesus em suas palavras proféticas encontradas no capítulo 24 de Mateus. E ele nos diz o seguinte, falando da consumação de todas as coisas. Jesus profere uma profecia que os discípulos não entenderam muito bem. E pouco mais tarde, já assentados no Monte das Oliveiras e mais à vontade, por se encontrarem a sós com o Senhor, eles fizeram o que eu gosto de chamar de uma dupla pergunta. Quando sucederão estas coisas? Referindo-se à destruição do templo. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Referindo-se à expectativa messiânica do seu retorno, da qual todos os judeus daquela época estavam bastante impregnados, digamos assim. Assim, ao responder a seus discípulos, Jesus ora responde a uma pergunta, ora a outra, profetizando sobre a destruição próxima do templo e de toda a cidade de Jerusalém, ocorrida no ano 70 depois de Cristo. Em alguns versículos, né, e sobre a segunda vinda, em outros. Olha que confusão. Na parte referente à sua segunda vinda, o Senhor ressaltou duas importantes expressões-chave para o bom entendimento do que ele realmente quer ensinar. Ainda não é o fim, essa é uma expressão, e isto é o princípio das dores. Assim, este ensinamento aponta para um período da história humana imediatamente anterior ao que é conhecido por todos nós como de a Grande Tribulação. Período este na qual ocorreria o arrebatamento da igreja. E o que Jesus fala aqui? Ele fala aos seus discípulos, a todos aqueles que fazem parte da sua igreja. E o que ele nos diz aqui? Seremos arrebatados nesse momento para não enfrentarmos esses terríveis dias? As claras palavras do Senhor são: sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Ou seja, em face do testemunho que a verdadeira igreja sempre deu acerca do nome de Jesus, as perseguições neste período irão até mesmo aumentar, pois ela, a igreja, estará pregando o evangelho do reino por todo o mundo mais do que nunca, antes que realmente venha o fim. Chamo a atenção aqui para um fato muito, muito importante. Quem estará pregando este evangelho serão os discípulos de Jesus e não os israelitas, já agora convertidos, como querem alguns. E a teoria de que esses poderiam ser os deixados para trás no momento do arrebatamento tem ainda menos base bíblica para se sustentar. Se ficaram para trás é porque não eram, de fato, ovelhas do rebanho do Senhor. João 10, versículo 14 ao 29. E assim não podem ser vistos aqui pregando o evangelho após o arrebatamento daqueles que realmente fazem parte deste referido rebanho. Jesus continua respondendo às perguntas feitas por seus discípulos e começa a falar sobre a grande tribulação e fala sobre os escolhidos e os eleitos. Quem são os escolhidos e os eleitos de Deus mencionados por Jesus? Serão eles aqueles que pertencem ao reino de Israel ou mesmo aqueles que ficaram para trás quando do arrebatamento
agora já arrependidos e fazendo parte de uma igreja que já foi arrebatada? Jesus é claro ao ensinar que a sua verdadeira igreja estará ainda presente, pois ele nos diz: por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Assim, o Senhor nos ensina que a ação soberana de Deus em relação aos seus escolhidos ou eleitos não é a de arrebatamento. Ele, no caso, não vai arrebatá-los, tá, momentos antes desses dias, mas a de preservá-los, a de preservação de todas as formas, até mesmo abreviando aqueles terríveis dias. Jesus disse a seguinte expressão: vede que vou-lo tenho predito, demonstrando o desejo que a sua igreja estivesse alerta, preparada, vigilante, e não angustiada, desiludida e descrente da ação de Deus na história. Quando virmos os fatos narrados por Jesus acontecendo, saberemos que ele está às portas e, deste modo, teremos todas as motivações possíveis para perseverarmos ainda mais. E Jesus foi claro ao afirmar que imediatamente após a tribulação daqueles dias, em meio a uma verdadeira convulsão de todo o universo cósmico, ele viria pela segunda vez. E seus eleitos estariam, nesta ocasião, tá, aqui na Terra. Esses eleitos são vistos por Jesus na fase final da grande tribulação, quando então ele enviará os seus anjos para reuni-los de todas as regiões da Terra, bem como todos aqueles que morreram em Cristo e já se encontram na sua presença. Podemos afirmar com toda segurança que esse sim será o grande momento do arrebatamento da igreja, ocasião tão esperada por todos os que creem no nome do Senhor, e também exaustivamente ensinada no Novo Testamento. Jamais se esqueça de que a fonte do verdadeiro e seguro ensinamento é apenas a palavra revelada nas Escrituras e nada mais. Tendo isso em mente, estamos prontos para percorrermos, digamos assim, com atenção, os ensinamentos deste 7º capítulo do Apocalipse. Que esta palavra possa consolar o teu coração. Diga o que mais falou contigo nessa devocional de hoje, tá bem? Até amanhã.